pastor, nosso arcebispo São José, e hoje ele não veio aqui para celebrar, provavelmente ele veio para celebrar, mas hoje ele veio para nos ensinar. A gente comentou aí no caminho durante esses dias que nós estávamos divulgando essa tarde de informação bíblica, da sua bagagem bíblica, da sua preparação, da sua formação. Então, por isso que o pessoal fez questão de convidá-lo para vir nos aprofundar assim, sobre a palavra, aproveitar e explorar o seu conhecimento, a sua sabedoria sobre a palavra. Seja bem-vindo e agora fica por conta do Senhor. Amém. Boa tarde, gente. Nós vamos estudar. Não vai mostrar todas as minhas físicas. Tudo bem, gente? Vocês têm suas Bíblias aí? Então vamos. Vamos começar com uma oração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Povoareis os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso. Então vamos lá. A carta aos Romanos é o texto hoje, esse ano, no mês da Bíblia, né? Vocês não têm um exemplar daqueles fascículos que se escrevem no mês da Bíblia, para o mês da Bíblia? Tá bom. Não tem problema, mas nós vamos estudar, mesmo sem ter aqueles fascículos, mas nós vamos ver, vamos tentar pelas 2 horas, gente, para estudar esse texto. Não é muito fácil este texto, da Epístola aos Romanos, porque é um pensamento, porque é um grande discurso de Paulo sobre um determinado argumento. Na carta aos Coríntios, por exemplo, vamos começar pela carta aos Coríntios, mas o nosso grande tema
aí diz o nome dos Romanos, tá bem? Então ele fala, temos euros, primeiro acabou os primeiros, mas depois, vamos nos concentrar especialmente na Epístola aos Romanos. Paulo tinha uma personalidade muito impetuosa, era impulsivo, Paulo era bravo, depois se arrependia, mas era cheio bravão. E personalidade vigorosa, mas para enfrentar tudo que ele enfrentou, tinha mesmo que. Tem até uma senhora que se chamava Tecla. No tempo de Paulo, Tecla, ela é feio, né? A dona Tecla, você já conhece a dona Tecla? Não, né? Mas ela não escrevendo sobre os traços de Paulo, de fisionomia. Ela escreveu que era baixinho, careca, barbudo, nariz aquilino, igual da papagaia, né? Mas bem bigudinho. Abdômen acentuado, barrigudo, e pernas arqueadas, ela usa assim, nas costas. Careca, narigudo, barrigudo e pernas tortas. E barbudo, né? Coitado do Paulo. Mas ela escreveu, acho que ela estava apaixonada por ele, porque ela escreveu que tinha uma formosura, um olhar doce, não sei o que. Ele está meio coisidinha por ele, né? Mas um pouco mais. Vamos lembrar das características desse homem. Ele era judeu, né? Vamos começar. Paulo poucas vezes fala dele mesmo. Muito poucas vezes. E quando fala é para falar da sua experiência de fé. Vamos começar pela epístola aos Filipenses. Se alguém tem Filipenses. Olha aqui a Bíblia da nossa avó. Bonita a Bíblia da avó, gente. Mas esta vacina deve visita a Bíblia, não é sua. Mas, quando a senhora, quando eu terminar, eu vou terminar a minha para a senhora. Pode pegar até um certificado. Olha, eu peguei essa aqui para português. Elaine é uma. Eu dei para uma criança, e a mãe da criança. Eu vi essa. Mas eu vou deixar assim, ó. Ou eu mando uma minha, tá? Eu mando pelo pai, tá? Uma Bíblia nova para a senhora. Tá bem? Essa eu tenho mais dividido, mas eu vou mandar nova. Senhora, sabe, usa essa. Só de presente. Por quê? Tem umas folhas de açúcar, eu tenho problema. E guarda essa aqui. E mostra para todo mundo. Olha a nossa avó e a Bíblia dela, a Bíblia dela. Essa é uma mulher de fé, é uma mulher de fé. Nada. Mas vamos assim. Só porque a senhora gosta, a senhora aceita? Aceita?
Filipenses, está lendo, por favor, encontrar ele Epístola aos Filipenses. Antes de falar de Romanos, eu falei de Coríntios, mas vamos falar antes de Filipenses, para tentar compreender quem era este homem, Paulo. Eu vou precisar de uma pessoa que seja leitor ou leitora. E aí, quem tem facilidade para ler? Pela microfone. Você presta a sua Bíblia para o pai? Ó, é assim, ó. Encontrou o texto? Tudo está consumado. Dá uma bênção aí. Vai que eu há uma pena pelas vizinhanças. Carta aos Filipenses. Ei, por trás, eu vou dizer o telefone, não vai começar. Poucas vezes Paulo fala dele mesmo. Quando fala, é para falar de sua história. Quando fala de sua história pessoal, é para falar do que ele experimentou. Como foi sua fé? Não vamos começar de 3:1, mas começa em 3:1. Ele vai ler devagar, e vocês olhem para mim primeiro. Ele lê, eu vou me movimentar aqui, tentando fazer umas cenas para explicar a experiência de fé dele. Aquela experiência de Damasco, lembra? Dizem que ele caiu do cavalo. Não caiu do cavalo só, caiu por terra, né? Ficou cego, foi levado até o sacerdote Ananias, que o abençoou, ele voltou a ver. Daí para frente, tornou-se cristão. E aí começou a seguir Jesus Cristo. Ele era um homem, vamos usar lá, já que está aí, eu ganhei esse negócio aqui, ganhei esse aqui, deu uma distinta, vamos apagar isso, porque eu explicava com o modelo, agora está alta dela, para que eu vou esse treco aqui. Olha como lá, primeiro eu passo para esse lado aqui, para este lado. Aparece lá, e não aparece na tela. Hoje que fui estrear, não funciona como precisa. Que droga! Não sei nem desligar agora. Então vamos fazer o seguinte. Não parece. Gente, vocês de lá também, vai vir aqui para este lado. Não tem uma vassoura aí? Vai ficar com a vassoura aí, o resultado. Esse aí tem?
Chiara? Precisa mais. Gente, aos poucos hoje em dia, mas nós precisamos entender a experiência de Paulo para Damasco, no caminho de Damasco. Estamos lá em Atos dos Apóstolos 10. Nós estamos lá nos Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Paulo estava a caminho de Damasco. Lá em Damasco, tá bem? Ele saiu de Jerusalém. Depois de Jesus morrer e ressuscitou, muitos judeus se tornaram cristãos. Os judeus, desde o Antigo Testamento, esperavam que viesse o Messias, um Salvador. Messias significa ungido, em hebraico Mashiach, Messias em grego, daí para o português Messias. Quando viesse o Messias, tudo seria transformado lá em Israel, na Palestina. O Império Romano seria afastado de lá, mandado embora, porque aquela terra, desde o Antigo Testamento, era uma terra que Deus tinha reservado para o povo de Israel. Mas o Império Romano conquistou aquela terra. E as moedas do Império Romano, as moedas do Império Romano, deixa eu ver, alguém tem uma moedinha? Você decide centavos. Moeda. Há um chocolate em forma de moeda. Qualquer moeda. É um chocolate, mas parece de um real. A moeda, num lado, um real. No outro lado, o rosto de uma mulher, né? Isso. No Império Romano, de um lado estava escrito o valor, 10 miligramas, 10 miligramas, um centavo de qualquer coisa. E no outro tinha a face do imperador, escrito César divino. E se é divino, então isso é idolatria. Muitos judeus
fazer raça humana. Nem não vou comer o seu chocolate porque sou diabético. Senão nem ia devolver. Vou até dar uma dormida nesse aqui para você não. Outra, o Império Romano tinha autorizado aqueles judeus que deixassem de ser judeus, tinha autorizado a que os judeus prendessem e pusessem na prisão. Deixou de ser judeu é traidor do povo, da religião judaica. O Império Romano dizia que pagasse os impostos, eles deixavam de ter qualquer religião. E muitos cristãos, muitos judeus se tornaram cristãos. E Paulo era um daqueles judeus fanatizados. Estes cristãos que estão seguindo Cristo, tal de Jesus Cristo lá de Nazaré, que dizem que é o Messias Salvador, estão enganados e enganam. Precisamos prendê-los para que parem de trair a nossa religião judaica. É uma história que vocês conhecem, mas como vai influenciando na Epístola aos Romanos, já vou explicar. Até bom. Mas ele era desses muito fanatizados até. Aí ele vai ver agora, a partir da Epístola aos Filipenses, vamos ler Paulo falando da sua experiência de Damasco. 3:1. Quando eu pedi para parar, você para, porque quando você continua indo na merda, porque para dentro. No mais, meus irmãos, alegrai-vos no Senhor, tornai a escrever-vos as mesmas recomendações a mim, por certo não me é penoso, e a vós vos é conveniente. Agora ele começa a falar da sua história. Vai lá. Cuidado com esses cães, cuidado com esses charlatães. Atenção, aqueles que querem que os que se tornaram cristãos sejam também voltem ao judaísmo. Chamam de cães porque os judeus chamavam os estrangeiros de cães. Os que não fossem judeus. Era muito forte o conflito. Vai lá. Cuidado com esses mutilados, porque os verdadeiros circuncisos somos nós. Circuncidados, havia toda uma identidade religiosa e também física. As crianças, meninos, deviam de ser circuncidados. Fazer uma cirurgia de fimose na pipizinha dos homens. Isso é sinal de que você é judeu. Vai sair por aí tirando e para mostrar que é judeu. Mas era uma identidade que nunca poderia ser removida. Tinha as Olimpíadas naquele ano, as Olimpíadas ali no Monte Olimpo, os atletas disputavam luz. Os atletas judeus não disputavam porque eles eram ridicularizados, porque estavam circuncidados. Aconteceu isso. Mas são falsos circuncidados, Paulo fala, acerca dos judeus. Ele é judeu, de nacionalidade, mas não de religiosidade, porque ele se tornou cristão. Mas vai lá. Que prestamos culto a Deus pelo Espírito de Deus e pomos nossa glória em Jesus Cristo e não confiamos na carne. Não consegui entender. Cuidado
aperfeiçoa agora na fidelidade à lei. A lei judaica tinha 613 mandamentos para observar todos os dias que haja. 613 mandamentos. Nós temos 10 e já tropeçamos. É puxado e bonito 613. Olha quanto eram cegos como religiosos, mas quando fanatizados. Imagine 613 fanáticos. Quem aguenta um sujeito desses? Paulo era. Sério. No entanto, eu poderia confiar também na carne, se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar. Mas Fique um pouquinho mais longe do microfone, que daí a gente entenda melhor a sua edição. maiores os possuo Israel, maiores os possuo eu, circuncisado ao 8º dia da raça de Israel. Primeiro, eu podia então me lisonjear da minha grandeza como Deus. Por quê? Vai lá, começa de novo. No entanto, eu poderia confiar também na carne. Eu sempre poderia arrogar-me a grandes projetos, grandes autossuficiências. Por quê? Se há quem julgue ter motivos humanos para se gloriar, maiores os possuo eu. Esses judeus que defendem das tradições judaicas, eu sou muito mais judeu que eles. Por quê? Segue. Circuncidado ao 8º dia da Então, raça aí, circuncidado ao 8º dia. Primeiro, da raça de Israel, da tribo de Benjamim. raça de Israel. 2, tribo de Benjamim, uma tribo especial dentre as 12 tribos. 3, tá? Hebreu e filho de Hebreus. Hebreu, filho de Hebreus. Hebreu da gema. Hebreu judeu, mesma coisa. Judeu da gema. Sabe, pai? Quanto à lei, fariseu, e quanto ao zelo, Quanto à lei, o fariseu era aqueles que zelavam pelos 613 mandamentos. E eu era fariseu. Sim, vai lá. perseguidor da igreja, Perseguidor dos cristãos para preservar a religião judaica. Eu era tão aferrado que até perseguia. Eles nem perseguiam, de tão entusiasmado que era pela religião judaica. Vai. quanto à justiça legal, declaradamente irrepreensível. Irrepreensível, eu observava os 713. Vai. Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Aí começa tudo isso que para mim era uma afeição pela qual eu entregava a vida, considerei perda por causa de Jesus Cristo. Ele está falando da experiência de Damasco. Caiu no canal. Vai. Na verdade, julgo como perda todas as coisas. No passado eu considerei perda e agora, na verdade, considero. Aí está traduzindo julgo como perda. Sabe como ele escreveu? Julgo tudo isso como esterco. Tudo aquilo que eu antes observava com severidade. Tudo virou uma grande merda se colocado ao lado daquilo que é experimentar Jesus Cristo. Ele usa esterco nas melhoramos e dizemos perdinha. Mas está aqui o serviço, não é? Mas falar perdinha mais uma vez. Mas tudo virou rejeito por causa de Jesus Cristo. Vai. Em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Meu Senhor, olha, agora ele fala de maneira com uma relação quase afetuosa. Meu Senhor, Jesus Cristo.
sempre este fundo. Quem se torna cristão precisa continuar a observar as leis judaicas. Para aquele tempo, as leis judaicas não eram só um comportamento exterior. Era vestes, era calendário romano era solar, como nós temos sol. Os calendários judaicos eram eram calendários lunares, lua nova, lua cheia, tudo isso. Comer ou não comer carnes, certas carnes. Era circuncidar as crianças meninas. Era observar o sábado de como um rigor, que tudo era proibido, tudo era proibição. Não podia entrar na casa de pagãos. Lembra que Jesus entrou na casa de pagãos? Ou então que Jesus se sentou junto a publicanos e fez refeição com eles? Na regra judaica não podia. 613 mandamentos, 613, quase todas as proibições. E quanto mais eu observar, tanto mais Deus vai me premiar. Há uma parábola que vocês conhecem todos, eu vou tomar como exemplo. Lembra do filho pródigo? O primeiro filho desperdiçou a herança. Agora, o filho pródigo. Vou voltar para a minha casa. Lá os empregados têm comida. Eu virei empregado e não tenho nem comida. Para dar corpos. Era o pior dos empregos para um bom tempo. Porque era considerado um animal imundo. Eu vou voltar para casa e vou pedir se tem emprego para mim. Lá na casa do meu pai. Lembra? E voltou. O pai viu pelo onde ele correu. Ele veio pedir: pai, peguei quantos anos, quanto eu te trago, como um dos teus empregados, pode dizer: tem emprego para mim, pai? O pai, a melhor vestido, sandália nos pés significava liberdade, anel no dedo, vamos fazer uma festa. O que significa conversão para este? Volta para a casa do Pai. E agora, siga as suas palavras, as palavras do seu Pai. O outro filho, conhecemos, não quis entrar na festa. Há tantos anos que eu preciso. Nunca transgredi nenhum dos teus mandamentos. Eu queria só um cabrito. Não tive. Lembra? O que significa conversão para o mundo? Voltar para o Pai. O que significa conversão para o outro? Ele nunca transgrediu nada, obedeceu tudo, está convertido. Levar para dentro de si a bondade do Pai. Voltar. O outro levar para internalizar o modo misericordioso de ser do Pai. Faço-me compreender? Porque senão, observam 613 mandamentos, mas
Aquele precisava da misericórdia do Pai e ela transbordou. O outro precisava ser misericordioso. Se lembra bem do capítulo 15 de Lucas, no final, não diz que ele não entrou ou entrou. Ainda estava em festa, e ainda ele tem chance de entrar. Agora voltemos para Paulo. E estudamos Romanos. Fiquem com isso na mente, agora nós vamos começar a observar a Epístola aos Romanos, que lá o problema se apresentava do mesmo modo, do mesmo jeito. Só que com outra linguagem. Eu vou começar. Agora sim. O trabalho era maravilhoso. O Império Romano, lá pelos anos aqui é o Império, aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui para este lado é a Palestina. Aqui são todos os territórios da Grécia, da Europa. Aqui começa a parte italiana e ele vai afinando até que entra nesse lado do Oceano Atlântico. Mas naquele tempo eu não conhecia toda a geografia, né? Os deslocamentos. Hoje nós sabemos os planetas que existem e tantas coisas. Naquele tempo não tinha. Eles chamavam o mundo aquilo que eles conseguiam ver os navios alcançavam. E tudo isso tinha se tornado para cima, para o norte, para o leste, Turquia, para o sul, o Egito. Tudo isso tinha se tornado províncias conquistadas pelo Império Romano. Era poderoso. Os judeus, eles tinham partido dessa região, que agora na nossa, a intenção não é deles, o reino não é outro. Os judeus tinha 4 vezes mais judeus fora da Palestina do que na Palestina. Olha, judeus fora da Palestina mais numerosos do que aqueles que estavam na Palestina. Eles se espalharam. E onde eles iam, eles mantinham na sua cultura. A sinagoga, o monoteísmo, os hábitos do judaísmo. Hoje não tem aqui a colônia italiana ou a colônia polonesa. Aí na rodinha do ginásio de esportes se chama Coelho, né? Predominância italiana. Lá em Ferrari tem o ginásio de esportes que chama Batatão, não é? Porque os poloneses cultivavam preferencialmente batatas. Os italianos mesmo. Mas tinha alguma identidade, que daí a família era polêmica. Tinha alguma identidade. Que eles falavam nas casas deles, o italiano, que era italiano, o polonês, os poloneses cultivavam suas tradições. Em Roma havia aproximadamente 8.000 judeus que conservavam as tradições judaicas. Paulo era judeu e se tornou cristão. Um judeu fanático e se tornou um cristão capaz de morrer pela fé. Chegou no
pouquinho. Por não ser fanático, não, qual é a diferença? O fanático briga para aumentar os adversários. O mártir não briga, honra a sua fé, mas não briga. Paulo morreu, não briga. Em silêncio e mansidão, suportou até a morte para renunciar à sua fé. O fanático faz guerras. O mártir testemunha. Como é? Então agora vamos para o outro agora. Ele nos fala assim, bom. Esse da direita vai para frente, eu aponto para lá, para o caminho. Queria ver se vocês sabiam isso. Olha aí. Carta aos Romanos é o que nós vamos ver. Tem aqui, tem lá, mesmo. Mas se eu ficar aqui, eu não alcançar. Carta aos Romanos, só que como é que era Roma na metade do século I depois de Cristo? Pelos anos 50, a Epístola aos Romanos, Paulo escreveu em 51. Jesus morreu em 33, 25 anos depois. Já tinha chegado o cristianismo até Roma. E todas as outras partes. O que havia em Roma? Mais de 1 milhão de habitantes. Imagina uma cidade de mais de 1 milhão de habitantes naquela época. Não tinha rua, semáforo, carro. Imagina, não tinha planejamento urbano. Era um grande aglomerado. Mas Roma era a capital do maior império do mundo então. Então em Roma havia pessoas de todo o mundo conhecido. Havia milhares e milhares de religiões, de templos, de todos os tipos. Somente os judeus eram monoteístas. Nós somos diferentes. Assim que você pensava, e de alguma maneira era isso. Mas desses que mais de 1 milhão, mais da metade deles eram escravos. Não é aquele tipo de escravatura como houve no Brasil, aquela escravidão negra, como os africanos e todas aqueles terrores e opressões que mandavam trabalhar nos canaviais. Mas eram pessoas que não tinham liberdade de ir, de vir e vir. Mais da metade da população de Roma era escravos. A classe alta era muito rica e muito culta, muitos filósofos. O Império Romano poderoso era o maior poder do mundo naquele tempo. Vamos mais acertados. Opa! Mudou. Ó, você fica aí de pé para cantar, não sei o que é muito luxo apoiado na miséria. Por exemplo, a esposa do César, para não estragar a pele, ela tomava banho em banheiras com leite de jumentas. Imagine quantas jumentas para uma leite suficiente para o banho da esposa do imperador. Quantos
escravos para isso. Só para falar de uma das extravagâncias. Muitos palácios, reinos, colocados como nada é uma espécie de pequeno edifício moderníssimo que se faz em homenagem à conquista do imperador da região da Dácia, a batalha X. Quando a gente não vê tanta violência, mas isso não importa, porque é a vitória do imperador. Ervas para tomar banho quente, fórum do centro da vida romana, daí tinha o palácio do imperador, dos senadores, a residência dos representantes dos povos ocultos. Para Roma convergiam todos do mundo conhecido de Antônio. Era o centro do mundo, Roma. Vai lá. Olha aqui, eu uma viagem de Paulo para Roma, mas tudo isso agora é o mesmo mapa, mas de outro modo. Tudo isso é em províncias romanas. Olha aqui, Jerusalém, Cesareia, Sidom, Síria, tudo isso aqui hoje é a Turquia, aqui é a Grécia, aqui é a Itália, tudo isso é o Império Romano, mais a França, mais a Alemanha, mais a Inglaterra, Europa inteira é Império Romano. Quem vai se ocupar com um povo minúsculo lá de Jerusalém, chamado judeus? Um tal de Jesus que andou dizendo certas coisas. Quem ia pensar? O divino era o império e o imperador. Lembra que Nazaré era um vilarejo? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? O imperador, com todo o seu poder, e o Nazareno, lá no cantinho da Palestina. Ora. Tudo isso eu estou falando para mostrar o descompasso entre o poder e o Salvador, a quem Paulo aderiu, muito embora ele fosse cidadão romano. Lembra que ele era cidadão romano? Ele tinha direito, como cidadão romano, ele tinha direito sobre qualquer judeuzinho que tenha a dessa região. Jesus não era cidadão romano. Passa mais um, por favor. Mas aqui, eu vi que não está cabendo tudo. Vocês conseguem ver? Lá no fundo, talvez não. Se você consegue enfrentar, desde que eu estive, desde Roma, partiam os exércitos para conquistar todos aqueles povos lá. Vez por outra tinha uma revolta em algum lugar. Você entendeu? Desde Roma partiam os procônsulos para governar as províncias. Partiam, eles eram bons. Partiam estradas, correios e mensagens e decisões imperiais, decretos, tudo desde Roma. Governavam o mundo, eles consideravam-se donos do mundo. Para Roma afluíam, agora o movimento inverso. Todos iam para Roma, de todo tipo. Embaixadores das províncias, vassalos. Vassalo é aquele que cumpre todas as regras e obedece ao império para ter alguma compensação. Comerciantes, fugitivos, vão fugir para Roma porque tem mais espião
era importante. E entre aqueles judeus lá de Roma, muitos se tornaram cristãos. Já lembrou? Aqueles que se tornaram cristãos diziam: o Messias que nós esperávamos, veio, chegou, é Salvador, Jesus de Nazaré. Morreu, ressuscitou, Ele é o nosso Salvador. Os outros judeus, que ainda vale ser cavalheiro nessa semana, os outros judeus, eu queria cachaça. Como é triste minha vida, nem cachaça posso ter. Não posso atender de banquete. Eu peguei um garrafão de uma cachaça divina. Os judeus não podem, mas eu posso. Parece igual o pastor que estava batizando lá, afundava lá, afunda a água, né? Aqueles bem fanáticos. Aí pegou uma mulher e disse: Deus, mas deixou muito tempo para mim, mas vai. Nossa Senhora! O quê? Então, se Jesus é o Salvador, uns que se tornaram cristãos, outros que não se tornaram cristãos, sabe que naquele tempo, quem morresse crucificado, os romanos crucificavam não só lá na Palestina, em Jerusalém, eles crucificavam em todos os lugares onde houvesse gente que se revoltasse contra o império. Eles tinham descoberto, o gurizão segura para mim aqui, ele, aí, eles tinham descoberto num dos povos, os assírios, na crucifixão, não vincava o prego aqui na mão, não sustentava o peso do corpo. É aqui no pé, pendurado, crucificado. Aí ele não conseguia respirar. Mesmo a gente fica pendurado, vai respirar, ele dificuldade, a gente fica lá 30 segundos, 40 e sai, eles não. Daí morria asfixiado, não conseguia respirar, não trocava o ar, respirava só um pouquinho, mas não saía o oxigênio. E uns conseguiam um pouquinho sapear, dormiam, ficavam até 2 dias lá. Mas eles tinham de tirar logo, porque tinha mais outros para crucificar. Eles matavam muitos assim. Aí alguns eram tirados, largados lá, eles voltavam respirando e fugindo. Por isso eles quebravam as pernas, com uma marretada, usavam uma marretada até quebrar a perna. Tirava da cruz, e lá, agora não foge. Pois, imaginemos os judeus lá em Roma. Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou. É o Messias. O outro lado, naquele
graças do Império Romano. E no entanto, como pode? Lá em Roma, Jesus Cristo é o Messias prometido desde o Antigo Testamento. E Ele é o Salvador. Do outro lado, como pode ser o Salvador alguém que teve o destino dos malditos de Deus? De jeito nenhum. O que vocês dizem aí é uma heresia blasfema. Vocês traem o nosso povo e as nossas tradições. Vocês traem a nossa mente. Vocês merecem a expulsão do judaísmo. Do outro lado, não são vocês que traíram o judaísmo crucificando o Salvador prometido. Durmam com um barulho destes. Estão entendendo, gente, a explicação? E depois nós vamos começar a ler. É Cristo nos conformes, mas nós precisamos compreender tudo isso. É como uma Neymar, né? Uns dizem que ele é um bom jogador, outros dizem que ele é um falastrão, né? Ele é um vinho, um falastrão. Mas ele é futebol. Vamos ver os nossos políticos aí. Os bolsonaristas vão dizer o que de Bolsonaro? E os petistas vão dizer o que de Lula? Nada. Para não dizer os petistas que é o maior presidente do Brasil conheceu. E os adversários vão dizer que é o ladrão comum. E dizem o mesmo do outro. Ele tem razão. Só que a diferença aqui é questão política. Lá era a salvação da humanidade humana. Muito sério. Então vamos ter que fazer uma análise que Paulo escreveu para ajudar aqueles cristãos mergulhados em conflitos. Escreveu para ajudá-los a tornar-se cristãos sem ser inimigo de alguém. Paulo escreveu para isso, para pacificar uma comunidade em conflito. Quebrava o pau naquele tempo também. Vamos lá, mais um pouco. Esse divisor de nós vem, assim começa a geringonça nova. Isso. Daqui a pouco, tá? Aí você segura mais um pouco. Por que Paulo se pôs a escrever a uma comunidade que não conhecia pessoalmente? Ele não pequeno, ele estava em Roma. Eu achava que ia ter uma carona branca, não, porque eu tenho. Aproveitei bem o espaço e não está cabendo tudo aqui, mas consegue ver, né? Como é que Paulo se meteu a escrever para os cristãos de Roma? Se lembra quem estava lá? Ele tinha algumas pretensões, sabe mais. Já vamos ver daqui a pouco. Primeiro, foi uma carta doutrinal. E em envergadura, talvez a mais importante, eu pus essa indevido, talvez a mais importante de todos os seus escritos. A Epístola aos Romanos provavelmente é a mais importante texto dentre os escritos de Paulo. Na realidade, ele está interpretando o Antigo e o Novo Testamento. Para os judeus que não se tornaram cristãos, o Messias não tinha vindo. Para os judeus que se tornaram cristãos, o Messias já tinha chegado. Um casal aqui. Entendeu?
Vocês lembram quando se conheceram pela primeira vez, não? Sim. Lembra? O senhor olhava assim para ela e ela, não. Fazia-se de difícil. Até que não aguentou e cedeu. Eles namoraram, não sei quanto tempo, Há mais de 3 anos. 3 anos. Imagine se eu chegasse aqui e dissesse, pode virar as costas, por favor. O tempo de namoro seu com ela não teve nenhuma importância. O que vale é a partir do casamento. Sim. Sim. Ou seja, ele não entendeu o motivo, também não perguntou nada dele. Se eles esperaram no tempo do namoro e chegasse o casamento, chegou, não se pode dizer que aqueles 3 anos foram inúteis. Era um pai, ainda em construção, e se tornou depois. Mas ele teve que se aproximar, casar-se. Houve um caminho. Se excluir o Antigo Testamento, o Novo não será compreendido. Agora, por favor, é isso. Se eles ficassem namorando 3, 13, 30 anos e nunca casassem, teria sentido aquele namoro? Não. Não. O casamento não teve sentido. Olha aí, está apaixonado pelo visto ainda. Não é só hoje aqui porque tem o bispo Fernando, né? Não, porque não. Então, o namoro, agora sim que se pensa que o namoro teve sentido. Levou ao casamento. Se o namoro fosse só namoro e não levasse ao casamento, não teria a sua plenitude. Não é? Agora pode voltar, mas só um exemplo para dizer. Aqueles judeus de Roma que não se tornaram cristãos diziam que Jesus não era o Messias esperado. Ainda hoje estão esperando o Messias. Tem lá os judeus pentecostais, aqueles que a gente vê na TV, uma páginas assim. São daqueles que ainda estão esperando o Messias. Lá em Roma, judeus sabiam que não acreditavam que Jesus era o Messias e perseguiam os outros que deixaram de ser judeus enquanto religião, porque agora o Messias veio. Era esse o conflito que havia lá. Vamos aqui. Paulo olha para as tensões da igreja romana. O conflito entre os fortes, que não se fizeram cristãos, e os fracos que se fizeram. Vocês são fracos, por isso mudaram. Ou seja, entre judeus cristãos e pagãos cristãos. Agora nós vamos começar a ler as nossas Bíblias. Vamos aí. Aí visto lá os Romanos, capítulo 14. Não, mas você não mudando isso que eu disse. Volta ao que está. Vamos ler o nosso. Eu vou pegar. Agora vamos trocar a hora para o leitor. Vamos usar assim, tem um outro microfone aí.
É sem fio, mas não funciona. Mas, a senhora, então, pode ler, por favor, o seu nome? Lucilene. Eu vou dizer aqui, Romanos 14. Vamos abrir nossas Bíblias todos lá. Capítulo 14. Veja por onde eu vou interferir para explicar o que eu vou aprender. Não é por falta de educação, tá? Romanos. São Paulo escreveu aos Coríntios: sede santos. Eu sou santista por razões de fé. Paulo escreveu aos Coríntios: sede santos. Vocês ainda não se converteram e serão santistas. Mas agora vocês merecem o capítulo 14. Vai ensinar. Acolhei aquele que atraca na fé, com bondade. Acolhei como? Acolhei aquele que atraca na fé. Fraco na fé. Eles estavam considerando agora quem é fraco. Os que se tornaram cristãos ou os que ainda. Tem alguns que estão se tornando cristãos, mas estão em dúvida, chamados fracos na fé. Então acolha, não discuta, não debata. Acolha. Vai lá. Com bondade, sem discutir as suas opiniões. Sem discutir suas opiniões, né? Isso. Vai. Crê poder comer de tudo. O outro, que é fraco, só come legumes. Veja, é comidas. Um bom judeus nunca vai comer carne de porco. Lá em Roma, você tem de porco na igreja, mas é uma prostituição, né? Não come carne de porco. No antigo Egito, o porco era uma das divindades egípcias. Não façam discussões sobre carne de porco, isso pode ou não pode. Não discutam se a comunhão é da boca ou da mão, gente. Se Paulo fosse ficar com isso imediatamente, nenhuma coisa nem outra é mais virtuosa. O Senhor nos deu com língua na mão, na boca. O que é certo? Precisa de debate. Mas o que Paulo acabou dizendo isso? É verdade que a gente peca mais com a língua do que com a mão, né? Não dá para comer na mão, sem problemas. Mas vai lá. Quem come de tudo, não despreze aquele que não come. Quem não come, não julgue aquele que come, porque Deus o acolhe do mesmo modo. Deus acolhe. Não se preocupe se esta é a questão central a seguir Jesus Cristo. Não esqueçam os judeus que nunca se tornaram cristãos, não debatem isso. Mas os judeus que se tornaram cristãos, entre eles existe a dúvida. Vamos seguir o calendário do judaísmo? Agora vamos seguir o mundo. Vai lá. Quem és tu para julgares o servo de outros? Que esteja firme ou caia, isto é lá como o seu Senhor. Mas ele está firme, porque poderoso Deus para o sustentar. Então não vive da observância da regra, qual não come, esse ou aquele alimento. Vive da graça de Deus. Vai lá. Um faz distinção entre dia e dia, outro, porém, considera iguais todos os dias. Ou seja, uma faz distinção entre dia e dia, calendário lunar ou calendário solar. Porque se for o calendário lunar, são os calendários, se for o calendário solar, é o calendário dos deuses idólatras. Se for o calendário lunar,
sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus, e quem não come, abstém-se pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Então se importa se o servo é esse ou aquele elemento. Ora, aquele fenômeno não faz muito mal, mas compromete a saúde. Não está desobedecendo a Deus por isso. Se toma um gole de cachaça, eu não quero, eu tomo. Principalmente quando é gostoso. E com as cachaças eu não vale dar uma inscrição. Mas eu tenho cada uma. Eu faço cada oração depois que tenho. Eu acho que se Paulo experimentasse das cachaças que eu experimento, ele ia escrever diferente. Mas é esse o problema do mundo, o problema do glória, o problema que existe agora, né? Gente, é só observar. Este e aquele é comunista e fala que defendeu o amor. O outro fala de Deus. E Deus encomendou. É isso que define a fidelidade a Jesus Cristo. Mas outra realidade ser agressivo com o outro define a infidelidade a Jesus Cristo. Lembra do exemplo do filho pródigo? Para aquele que foi embora, ser fiel ao pai significava o quê? Voltar para casa. Para aquele que nunca transgrediu nenhum dos mandamentos, ser fiel ao pai significava o quê? Acolher aquele que voltou. Quando o centro é Jesus Cristo, as diferenças fazem bem. Quando o centro não é Jesus Cristo, as diferenças inspiram confrontos. Vamos um pouco, aguenta mais um pouco, gente. Posso seguir? E eu, se estivesse no lugar de vocês, estaria até com umas nádegas já amizades de uma superfície plana. Eu acho que a de vocês está parecida, não precisa mostrar, mas eu acho que está. Não, nossa. Mas esse negócio aqui não nos desvencilhamos. Isso que a senhora deu foi só alguns exemplos daquela ideia. Paulo escreveu para dizer: não é isso que define a fidelidade a Jesus Cristo. Se quem quer observar o sábado com amor de outro, está bom, esse problema não existe. Quando Jesus Cristo é o centro, quando não é ele, você torna motivo para conflitos. Olha como é atualizada essa epístola aos Romanos, né? Então, parece que está escrevendo para mim. Católicos bolsonaristas, católicos petistas, evangélicos, até Grêmio e Inter agora brigam, um poxa briga, tem português. Isso é relevante. Decisiva é seguir Jesus Cristo depois. O corintiano não festeja a sua derrota, está tudo normal. O corintiano não festeja a sua vitória, o palmeirense também. Vamos mais um pouco com esse exemplo, também só um, para que se imagine se é roupa de nós. Vamos aqui. Opa, agora tem que passar. Paulo olha para dentro. Se antes olhava para fora, para dentro, ele se recolhe para dar forma a um pensamento que sempre já amadurecido. Ele emprega a carta como forma acreditada para
lazer, aqui está mais teórico. Então vamos lá. Agora nós vamos passear pelas nossas Bíblias. Viu? A maior parte das Bíblias, quem tem Bíblia Ave Maria aqui? A maior parte. Quem tem Bíblia de Jerusalém? Menos. Então eu vou. Eu empresto a minha. A sua ideia. Então eu empresto a minha para você. E eu sigo aqui porque a maioria nós vamos passear observando os títulos. Vamos começar. Romanos. Outro motivo pelo qual nós escrevemos, nós vamos ver aqui, se não tem o microfone, começa a se falar. Capítulo 1. Capítulo 1. Quer falar do 8? Entenderam o 8? Então eu falei cada tempo, falar. É isso que acontece com aqueles que falam sem abrir muito a boca. Eu não abro muito a boca para falar, para que sair confusão. Capítulo 8. É dicção, cara. Gente, vamos fazer entendeu? Eu falei, eu disse no 2, depois do 0. Vamos começar do começo. Não, eu quero que leia o título e o texto. É esse daí que funciona, daqueles que funcionam só para comunicar. Salvação. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Reservado para anunciar o Evangelho de Deus. É a sua missão. Ele escreve para os romanos, embora nunca tenha estado lá, porque ele tem consciência de sua vocação. Lembra? Tudo que antes eu considerava preciosidade virou esterco diante da grandeza que é conhecer Jesus Cristo. Lembra? Então, reservado para o Evangelho de Deus. Eu escrevo aos romanos porque tenho consciência de minha vocação e missão. Vai lá. Este Evangelho de Deus prometeu outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura. Olha aí, pelos seus profetas na Sagrada Escritura. Profeta é da religião dos judeus, né? Do Antigo Testamento. Jesus está em coerência, então, com que nas Sagradas Escrituras, aqueles judeus que vão ver a carta ou ouvir, Sagradas Escrituras é o quê? É o Antigo Testamento, ainda não havia os Evangelhos, não havia o Novo Testamento naquele tempo. Sagradas Escrituras era só o Antigo. E aqueles leitores judeus sabem do que ele está falando. É tradição judaica, né? Judaísmo, Antigo Testamento. Já no título e na saudação inicial, ele já caracteriza o seu escrito. Vai lá. Acerca do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Opa, agora é Filho de Deus, aquele que prometeu desde o Antigo Testamento a salvação. Jesus Cristo é o Filho dele. Aqui já tem uma teologia. Vai lá. Descendente de Davi, quanto à carne. Ou a descendente de Davi, tradições do Antigo Testamento. Davi, através
foi estabelecido Filho de Deus com poder por sua ressurreição dos mortos. Ressurreição, nunca se havia falado da ressurreição do Antigo Testamento. Nunca era a esperança da ressurreição. Só o novo. Olha o que significa para um judeu que conhecia bem o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Agora tem ressurreição, algo nunca ouvido. Não é fácil, né? Para aceitar. É um processo de adesão que exige reflexão e dom do Espírito Santo. Nós já crescemos sabendo que Jesus ressuscitou, né? Naquele período da celebração é isso. Esse menino aqui que reza o creio, ele diz que ressuscitou no terceiro dia. Você reza isso? Reza? Você reza em casa? Ressuscitou no terceiro dia, subimos aos céus. Oi? Alguns dias sim. Amém, Vinícius. Não vai falar de creio. É apostólico, né? É difícil, não sabe dentro desse lugar. Mas é você. Depois você vai rezar o Pai Nosso quando nós terminarmos aqui, tá? Mas você sabe bem, né? E esses não alguns dias, todos os dias, né? Vamos lá, segue. Pelo qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé. A levar todas as nações pagãs. Paulo era o evangelista, o apóstolo dos pagãos. Em Roma havia cristãos vindos do judaísmo e cristãos vindos do paganismo. Também entre eles havia dúvidas. Veja, eu sou cristão vindo do judaísmo. Eu penso que nós temos que observar todas as regras judaicas. O outro, eu sou cristão vindo do judaísmo, mas agora com Jesus Cristo, as regras judaicas eu penso ficaram para trás. O segundo, o outro, eu sou cristão vindo do paganismo. Não conheço nada da regra judaica e não gostaria nem de conhecer, porque eu sigo Jesus Cristo. Como vai ser o convívio entre esses três? Gente, eu sou de Cascavel, filho de gaúchos. Lá, agora vemos, churrasco para nós é a carne no espeto e assada. Eu vim para Curitiba e chamaram de churrasco aquele filé no espeto colocado sobre a lenha. E chamavam de churrasco. Eu fui para o Mato Grosso, também para Goiás, lá chamavam de churrasco, carne assada no espeto, mas com mandioca. E é churrasco. Qual dos três é churrasco? Ele sai da churrasqueira. Resolveu tudo.
sério, porque fazer placa preta não é fácil, é alguma outra coisa que não é fácil. Aí os outros também. Não, mas porque sai da vida. Então, quem está certo? Quem seguiu Jesus Cristo. Mas foi providencial. Mas que quem sai da churrasqueira. Cristão é quem segue Jesus Cristo. Então não vai discutir se a cruz é estendada ou pegada. Mas que suave. Tudo muito simples para eles, então. Mas dando eles um exemplo só para dizer, quando o centro de ser Jesus Cristo, olhamos outras coisas no lugar. Quando o centro deixa de ser a carne, vamos respeitar até a cebola. Mas não é churrasco. E tem mistério da cebola também. Completo da cebola. E fica bom ainda. E ainda fala bom para melhorar. Daqui a pouco é bom, né? Bom. Mas então, você viu como exemplo era isso que estava acontecendo lá em Roma. Porém, seguir Jesus Cristo e tê-lo como o único Salvador, isso não é cristão, não é negociado. Por que eu vou observar bem os judaicos não salvam? E exige e sacrifica na terra. Se eu seguir Jesus Cristo, eu vou abraçar a Deus. Nada fácil. Se eu seguir Jesus Cristo, a Deus eu devo obediência. Se eu não seguir Jesus Cristo, os outros deuses eu ofereço, faço ofertas para ver se ele me dá uma chance de atender o que eu pretendo. Sabe? Às vezes a gente faz de Deus um fornecedor de interesses. Ah, Senhor Deus, eu faço uma oferta para que aconteça exatamente como eu gostaria. Temos que ter cuidado com as novenas. Às vezes queremos novenar sem seguir Jesus. Eu faço novenas, viu? Eu fazia novena da Nossa Senhora, que é mãe lá. Cada semana tinha uma Nossa Senhora com um novo CPF. Minha mãe gostava disso. Um dia eu falei, mãe, aqui é muita novena. Ao menos, vamos fazer tudo que cobrava. Eu era adolescente revoltado, né? Tirava sarro das novenas da Dona Lourdes. Foi prontinha. É santinha. Mas o problema em Roma dos cristãos era esse contraste. Vamos observar mais um pouco. Meu Deus, gente, 4:10 já. Caramba! O meu memória está certo? Era para aqui também. Passa mais um. E para central, então agora vamos. Qual foi o tema central? Na epístola aos Romanos. Isso aqui, vocês conseguem ver? Vamos ler juntos. A salvação de todos que Deus dá pela fé em Jesus Cristo é a mais esperançada reflexão do Novo Testamento sobre a salvação. Crer em Jesus Cristo, e aqui precisamos também compreender o que é crer. Crer em Jesus Cristo faz-nos homens e mulheres salvos para Deus. O que é crer? Está algo santíssimo. Imaginemos
comecemos por aquilo que não é. Crer não é dizer, como um processo mental, eu creio que o Internacional vai ser campeão este ano. O Internacional. Para não pegar coxa na fé. Ou então precisa ter muita fé. Eu creio que o Paraná será campeão brasileiro. Isso é muita fé, né? Quase fezes. Não é acreditar em algo impossível, como se ele Paraná ou qualquer coisa, um milagre que vai acontecer. Não é isso, não é pensamento positivo. Crer em Jesus Cristo. Crer também não é só acreditar. Vamos dar um exemplo. A senhora já esteve em Roma? Não. O senhor esteve em Roma? Não. O senhor está convencido de que lá tem um Vaticano, né? Está convencido? Sim. Você está bem que não esteve. Por quê? Porque ouviram outros falar. E você vai tocar para frente. Então, isso é acreditar. Agora, crer. Que é? Eu vou vincular a minha vida, as minhas convicções, os meus sonhos, as minhas esperanças nesta verdade na qual eu creio. Aí os meus comportamentos, as minhas palavras, as minhas escolhas, tudo está vinculado ou aquilo que eu creio. Bem aqui os dois pontinhos sobre isso. Olha aqui o exemplo de crer. Vocês lembram quando vocês casaram? Provérbios de lugar de alguém da existência da saúde na aparência, na loteria. Olha, vai entender agora? Flor para você beijar? Controle-se. Vamos observar que estou aqui pegando um exemplo. Quando eles casaram, eles não sabiam como ia ser. Não tinha nenhum domingo. Mas ele confiava na palavra dela que disse: eu vou viver com você na alegria, na tristeza, saúde, doença, amando e respeito. Ele não tinha nenhum calculador para calcular as certezas. Ele confiava no que ela dizia. Não tinha domínio do futuro. As direcionou o futuro. Segundo o que eu vi, ela deu. Ela também não tinha. Quanto tempo de casamento? 17. Ela também não tinha segurança sobre tudo. Não sabia como ia ser. Não sabia se tudo ia dar certo. E às vezes tiveram dificuldades. Eu nem os conheço, mas eles mas eles continuaram a confiar que, dada a sua parte, eu prometi, ela prometeu, Deus nos assiste e nós vamos entrar. Isso é crer. Acreditar é uma psicológica, mental. Crer é empenhar a liberdade naquilo que, em favor do que disse, ou da pessoa a quem acredita. Quando ele disse que acreditava e confiava nela, e quando ele disse que ia se empenhar para ficar com ela e ser fiel sempre,
Ele disse não a todas as outras coisas, possibilidades e liberdades. Ela disse não a todas as outras possibilidades para salvaguardar o que eu estava dizendo. Ela manifestou sua fé de que ele seria o homem que pronunciaria, que estava a pronunciar a verdade para ela. Ele manifestou sua fé de que ela estava pronunciando a verdade para ele. Não sei como será o futuro, mas eu creio nela. Eu creio. Meu futuro está ligado a ele, a ela. Estou tomando isso como exemplo para voltar. Obrigado. Agora voltamos aqui. Crer em Jesus Cristo não é um processo mental, mas é vincular a minha vida, as minhas grandes escolhas. Ele vai caminhar bem de si. Estou com vontade de usar esse negócio aqui da minha reta do Padre. Mas o Senhor aqui não consigo me ensinar a reclamar. Por causa dele eu vou. Eu estou preocupado com alguma coisa. Pode ser até com o Pai, ou o bispo, ou o povo. Eu vou abandonar. Mas por causa dele, eu não vou fazer o que eu gostaria, mas vou aderir àquela verdade na qual eu desejaria, estou tão amargurado com nada onde eu conseguia, cheguei a desejar o mal, mas por causa de Jesus Cristo, que disse: orai por aqueles que nos perseguem, eu vou orar por ele, eu vou orar. Ah, mas tem que ser de coração. Não, ser de coração não significa ser com sentimentos, é de coração. Com que sinceridade eu estou orando para que ele seja muito aceitado. Mas por causa de Jesus Cristo, eu creio nele, eu vou fazer como ele ensinou. Isso é crer. Não é só dizer, eu sou católico. Sou católico, eu sou crente. Eu pensador também, mas ele surpresa. Se não for para viver conforme Jesus Cristo. Então, Paulo aos Romanos estava escrevendo: contamemos as diferenças de calendários e etnias e tradições. Os pagãos têm a salvação, sim, se crerem em Jesus Cristo. Os judeus têm a salvação, sim, se crerem em Jesus Cristo. Todos têm a salvação, se crerem em Jesus Cristo. É este o tema da Epístola aos Romanos. Agora eu gostaria que vocês, indo para casa, ou esta semana, leiam a Epístola aos Romanos. São 16 capítulos, 3 capítulos por dia, não. Aí vocês vão perceber o grande tema da Epístola aos Romanos. E o quanto é importante não se trata de dizer que a medicina romana está certo ou errado. Está certo quem crê em Jesus Cristo. Está errado quem não crê nele, seja quem for. Crer no sentido do que eu falei, né? Não como nada mental ou psicológico, porque isso é acreditar. Eles acreditam que o Vaticano não vai falar, mas eles acreditam. Alguém falou, eles continuam o que disseram. Mas isso para eles é tudo igual. Se tem como não está. Agora, seguir Jesus Cristo é diferente do que qualquer outra opção. Daí, porque eles seguem Jesus Cristo, mas todos vocês, aí o casamento deles tem um sentido diferente do que esse não tem.
amizades dá para ter um outro sentido diferente do que se não reconhece. Se eu sou amigo dela ou dele, é porque tem afinidade. Os faróis também fazem isso. Se nós amigos, agora, se ele é meu, ele é minha amiga, é também meu irmão, por causa de Jesus Cristo. E assim vai. Emprego, diversão, consumo, profissão. O motorista que está nervoso no trânsito, está atrasado e dorme. E o outro também está aí, grita a palavra para mim. Eu fico com vontade de dizer que ele também não arrebentou consequente e uma mãe cujos antecedentes são pouco recomendáveis. Dias atrás no semáforo, um cara, ô careca, filha da puta! Eu sei que a dona Lourdes não era o que ele disse, mas eu tinha avisado naquela manhã, eu tinha avisado mais do que os dias. Eu falei, pobre eu. Mas se eu não estivesse em paz com Jesus Cristo, eu ia dizer que ele era o filho da gente. Como elegância, né? Eu consegui ter um homem cujos antecedentes são pouco recomendáveis. Ou seja, vocês devem ter observado, quando estão em paz com Jesus Cristo e cuidam de sua oração, convivem melhor com os outros, são mais pacientes. Eu também. Quando eu descuido da oração, eu fico mais nervoso, mais desencontrado. Daí eu estou mais predisposto a contrastes, conflitos. E eu tenho mais paz, mas os outros estão guiados e eu esqueci muito do que eu. O que Paulo está dizendo? Se Jesus Cristo é o seu, todas as outras verdades recebem um novo significado. É isso que tem em Cristo aos Romanos. Eu sugiro a você que isso aos Romanos esta semana. Muito obrigado, gente, pelo convite. Eu devolvo porque daqui a pouco a rodovia já se torna intransitável. Eu tenho compromisso às 18 horas. Então, tá bem, gente? Muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu falei que ele ia deixar o Pai Nosso, então agora nós vamos utilizar também o Pai Nosso. Eu dou o microfone para você, mas reza devagar, que criança reza muito rápido, mas devagar. O microfone é seu, você começa e nós vamos com você. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente, muito obrigado pelo convite. Quando quiserem, se a dona agenda permitir, eu venho para cá. Vai ser fácil aqui. Assim eu me sinto seguro. Vamos agradecendo a presença da senhora
Do 095 temos alguns brindes, vamos sortear também uma Bíblia para os que puderam participar conosco nessa cidade. 095, primeiro brinde. Diz outro número. Outro número. São mais, tem mais 3, mais 4, depois a Bíblia. 47. Rita Helena. É para ela, né? Seu santinho querido. Próximo número do 27. 27. Margarete Berton. Dona Margarete, caia nos meus braços. Próximo número Tudo com 7. 17. 17. Jéssica Gonçalves da Cruz. Ô Jéssica, já pra cá. Maximiliano este aqui, no campo de concentração, condenaram alguns para morrer de fome e ele disse: posso morrer no lugar deles. E morreu assim. Você não precisa morrer desse jeito, mas seja orante para morrer para todo mundo. Nossa, tem quantos? A última do Maximiliano de Bernardina. O que de Bernardina era um santinho, mas uns três. O inverno dele começaram a dizer que ele estava em casa com uma confidente que ia se confessar com ele. Ele não estava. Engoliu amargo e espirituoso para não difamar os que o acusaram. Não precisa engolir amargo e espirituoso. Quem é? Número 37 ainda não 37. Lopes de Mel. Lopes não sei o que de mel, ela disse. É Elvis. Ele estaria aí. Era Lopes, era mel e ainda não tinha crime. Não creio. Tenha fé e não seja descrente. Amor de Jesus, também. Agora é a Bíblia. Agora é a Bíblia. Agora é a Bíblia. Escolha a Bíblia. Quem é? Escolha o número 4. Agora vamos fugir do certo. Não, vamos fugir do certo. Oi? Não, agora vamos fazer diferente. 43. 47. 43. Pedro A. de Assis. Tem algum Pedro? Porque senão vai pegando na cabeça. Não. Seu Renato, cabeça brilhante é outra coisa, né? Mente brilhante, né? Aqui uma Bíblia para o Senhor, que Deus abençoe. Ótimo. Olha aqui, brilha na cabeça, mente brilhante é uma história.
Eu agora fui promovido. Eu era pré-diabético e agora eu sou diabético. Estou lascado. Eu tenho que me cuidar de 3 tiques: tireoide, diarreia e diabetes. A tireoide não me incomoda. A diarreia às vezes. A diabetes é uma putinha. Quer dormir comigo? Vou me dar com ela, mas ela assista. E nós